Meu nome é Kátia Menezes e eu tenho 41 anos. Há 3 dias, meu marido olhou bem no fundo dos meus olhos enquanto eu queimava de febre e disse: Ei, sua cadelinha doente, eu já dei entrada nos papéis do divórcio. Saia da minha casa amanhã. Ele achava que eu estava falida. Ele achava que eu não era nada. Ele estava redondamente enganado. Antes de eu te contar como fiz ele se arrepender de cada palavra que saiu daquela boca imunda, me diga nos comentários de qual estado você está assistindo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para que este canal possa continuar crescendo e trazer mais histórias de vingança que vão te deixar de queixo caído. Acredite em mim, você vai querer ouvir cada segundo disso. Agora, deixe-me levar você de volta para onde tudo começou. Há 3 dias, eu estava deitada na minha cama, mal conseguindo me mover. A febre tinha tomado conta do meu corpo inteiro, 40 graus. Minha cabeça latejava como se alguém estivesse usando uma marreta no meu crânio. Minha garganta parecia que eu tinha engolido cacos de vidro. Cada respiração que eu dava enviava dores agudas pelo meu peito. Eu tremia tanto que os lençóis estavam encharcados com o meu suor. Eu estava de cama assim por 2 dias seguidos, 2 dias de inferno. Naquela manhã, eu tinha pedido ao meu marido, Danilo Carvalho Santos, para comprar alguns antitérmicos e antibióticos para mim. Um pedido simples, certo? Apenas ir à farmácia e comprar um remédio para sua esposa doente. Mas já passava da meia-noite e Danilo não tinha voltado para casa. A casa estava silenciosa, assustadoramente silenciosa. Tudo que eu conseguia ouvir era aquele maldito relógio na sala, fazendo tic-tac como se estivesse contando os últimos momentos da minha paciência. Tentei alcançar o copo de água na minha mesa de cabeceira. Minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia nem segurá-lo direito. O copo escorregou pelos meus dedos e caiu no tapete. A água derramou por toda a parte. E tudo o que eu pude fazer foi ficar ali, impotente, encarando o teto, me perguntando onde diabos meu marido estava. Danilo tinha mudado. Meu Deus, como ele tinha mudado. Começou há cerca de 1 ano, quando ele foi promovido a chefe de departamento em sua empresa. De repente, ele era bom demais para todo mundo. Bom demais para mim. Ele começou a chegar tarde em casa, às vezes só às 3 ou 4 da manhã. Quando eu perguntava onde ele esteve, ele gritava comigo. Me culpava por tudo. A casa não estava limpa o suficiente. O jantar não era bom o suficiente. Eu não era boa o suficiente. E então, há 3 meses, comecei a ficar doente com mais frequência. A tosse não parava. Eu estava cansada o tempo todo. Em vez de me mostrar qualquer compaixão, qualquer preocupação, Danilo começou a me chamar de a mulher doentinha. Você pode acreditar nisso? Sua esposa está doente. E em vez de ajudá-la, você zomba dela. Você a humilha. Ele parecia ter esquecido de tudo. Tudo o que eu tinha feito por ele. Ele esqueceu que eu era a mulher que esteve ao seu lado quando não tínhamos nada. Quando morávamos naquele apartamento apertado e infestado de baratas na periferia de São Paulo, mal conseguindo pagar as contas. Quando ele perdeu o emprego e passou 6 meses no sofá, deprimido e com raiva do mundo, eu estava lá. Eu o abracei. Eu o incentivei. Eu acreditei nele quando ele não acreditava em si mesmo. Mas nada disso importava mais. Eu ouvi, então, o som do seu sedã de luxo entrando na garagem. Finalmente senti um pingo de alívio me invadir. Ele estava em casa. Ele deve ter trazido o remédio. Tentei me sentar, apoiando minhas costas doloridas na cabeceira da cama. Eu esperei. Esperei que ele abrisse a porta e me trouxesse o que eu precisava. A porta da frente bateu com força. Não foi fechada gentilmente. Foi batida. E então, ouvi passos. Pesados. Raivosos. Estes não eram os passos de um homem preocupado com sua esposa doente. Eram os passos de um homem que estava furioso. Com o quê? Eu não fazia ideia. A porta do quarto se abriu com violência. Lá estava Danilo. 1,88 m de pura arrogância. Ele usava sua camisa de grife, o cabelo perfeitamente arrumado, o rosto bonito como sempre. Mas o olhar em seus olhos, puro ódio, um ódio frio e venenoso. E em suas mãos, nenhuma sacola de farmácia, nenhum remédio, apenas uma pasta jurídica marrom e grossa. Danilo, eu sussurrei. Minha voz estava tão rouca que mal a reconheci. Onde está meu remédio? Minha cabeça está me matando, querido. Estou com febre. Ele riu. De verdade, riu. Foi o som mais horrível que eu já ouvi. Remédio, ele disse, sua voz escorrendo desprezo.
Eu trouxe algo muito melhor que remédio. Isto é um remédio para nós dois. Uma cura para a minha vida. Ele se aproximou e jogou a pasta na cama. Ela pousou nas minhas pernas. Eu a encarei, confusa, meu cérebro enevoado pela febre. O que é isso, querido? Eu perguntei. Abra se não quiser morrer de curiosidade, ele disse friamente. Com os dedos trêmulos, peguei a pasta. Mal conseguia quebrar o lacre. Minhas mãos não cooperavam. Finalmente consegui abri-la e puxei os papéis. No topo, em letras garrafais, eu li pedido de divórcio litigioso. Tudo parou. Meu coração, minha respiração, o próprio tempo. Olhei para Danilo, procurando em seu rosto qualquer sinal de que aquilo era uma piada doentia, mas tudo o que vi foi satisfação. Pura e doentia satisfação. Divórcio? Eu sussurrei. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Por que você está surpresa? Danilo zombou. Ele sentou na beirada da cama, mais longe de mim, como se eu o enojasse. Escuta aqui, sua cachorra imprestável, doente e falida. Você acha que eu quero passar o resto da minha vida cuidando de um fardo inútil como você? Eu já cuidei de tudo. Já dei entrada nos papéis do divórcio. Ele se levantou e começou a andar pelo quarto como se estivesse fazendo um grande discurso. Estou farto disso. Farto de ver você tossindo todo santo dia. Farto de ver você deitada na cama sem energia. Você é um passivo, Kátia. Um peso me arrastando para baixo. Querido, o que eu fiz de errado? Tentei falar, mas as lágrimas já se formavam em meus olhos. Sua culpa? Ele se virou para mim, sua expressão distorcida de nojo. Sua culpa é ser pobre. Você não pode me dar nada. Olhe para tudo isso. Ele gesticulou ao redor do quarto luxuoso. Esta casa, todos esses móveis caros, os carros de luxo na garagem, é tudo meu. Eu trabalhei duro por tudo isso. Tudo está no meu nome, não no seu. Meu. Eu não disse nada, apenas o encarei. Por trás do meu olhar, havia algo se formando, algo que ele não podia ver, algo que ele nunca entenderia. Você está me ouvindo? Ele gritou. Você não vai receber um centavo furado. Divisão de bens. Nem sonhe com isso. Você não trouxe nada para esta casa e não vai levar nada quando sair. E então ele disse as palavras que estilhaçaram o que restava do meu coração. Quando isso acabar, ele disse, seu rosto realmente brilhando de excitação. Vou me casar com minha noiva Simone. Ela é muito mais saudável, muito mais bonita e, o mais importante, ela entende minha posição como um homem de sucesso. Diferente de você, Simone. Então, havia outra mulher. Claro que havia. Fechei os olhos. A traição cortou mais fundo do que qualquer faca jamais poderia. Eu não quero ver sua cara nesta casa amanhã de manhã, Danilo disse cruelmente. Estou te dando até o amanhecer. Saia desta casa amanhã de manhã. Não leve nada além das roupas do seu corpo doente. Ele me olhou mais uma vez enquanto eu chorava silenciosamente. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, encharcando o travesseiro. Chorar não vai mudar nada, ele disse. Os papéis já foram protocolados. O processo será rápido. Ele ajeitou a camisa e caminhou em direção à porta. Vou dormir no loft da Simone no Itaim Bibi hoje à noite. Não quero ficar sob o mesmo teto que você. Ele parou na porta. Amanhã de manhã, vou mandar alguém para garantir que você tenha ido embora. E então ele se foi. A porta bateu. A porta principal bateu. Ouvi seu SUV roncar e sair em alta velocidade da garagem. Eu estava sozinha, gravemente doente, divorciada e despejada. Tudo em uma noite. Eu chorei. Meu Deus, como eu chorei. A dor no meu coração era muito pior do que a febre que queimava meu corpo. Chorei pelo casamento que pensei que tínhamos. Chorei pelo homem que pensei que conhecia. Chorei por todos os anos que desperdicei amando alguém que me via como nada mais do que lixo. Chorei por 15 minutos seguidos. 15 minutos de pura agonia. E então algo aconteceu. Algo mudou dentro de mim. Parei de chorar. Busquei ar e enxuguei bruscamente minhas lágrimas. Em meio a toda aquela dor, outra coisa surgiu. Algo frio, algo duro, algo calculista. Meu rosto, que estava pálido e fraco, endureceu com determinação. Alcancei debaixo do meu travesseiro. Não o que eu costumava usar, mas um travesseiro extra que sempre mantinha lá por um motivo muito específico. Meus dedos tocaram algo duro e fino. Eu o puxei. Era um smartphone de última geração,
muito mais sofisticado do que o telefone antigo que eu mantinha na mesa de cabeceira. Este telefone era meu único segredo, um objeto que Danilo nem sabia que existia. O telefone abriu com minha impressão digital, sem bloqueio de padrão. A tela se iluminou mostrando um fundo branco liso. Sem aplicativos de redes sociais, sem jogos, apenas aplicativos de negócios criptografados. Abri um único contato salvo sob o nome Diretora Valéria Almeida. Meu coração estava batendo forte, não mais pela doença, mas pela raiva que crescia dentro de mim. Pressionei o botão de chamada. Conectou no primeiro toque. Uma voz calma e profissional de mulher atendeu. Boa noite, senhora Menezes. Ligando a esta hora. A senhora está bem? Fui informada de que não estava se sentindo bem. Respirei fundo, tentando firmar minha voz trêmula. Diretora Almeida, eu disse, minha voz rouca, mas fria como gelo. Plano de contingência ativado. Houve um breve silêncio. Então a voz da diretora Almeida tornou-se séria. Entendido. Senhora! O que aconteceu? Fui despejada, eu disse. As palavras pareciam surreais saindo da minha boca. Danilo se divorciou de mim. Ele acha que sou uma cadelinha inútil e doente. Santo Deus, a diretora Almeida sibilou. A mais pura audácia do senhor Carvalho. Diretora, estou doente, continuei. Minha febre está muito alta. Preciso de evacuação médica. Não quero ir a um hospital comum. Venha até a casa e me busque. Traga a equipe médica particular da Clínica Morumbi Premier. Sem sirenes. Faça isso silenciosamente. Não quero que ninguém saiba. Entendido, senhora. Ela disse imediatamente. A equipe médica VVIP estará aí em 30 minutos. Eu mesma irei buscá-la. A senhora consegue aguentar? Olhei para os papéis do divórcio amassados no edredom. Com o último pingo de força que me restava, eu os amassei em meu punho. Eu tenho que aguentar, diretora. O jogo apenas começou. Desliguei o telefone. Meu corpo ainda tremia de febre. Mas meus olhos brilhavam com uma nitidez que eu não sentia há anos. Danilo acabara de cometer o maior erro de sua vida. Ele acabara de expulsar sua esposa. O que ele não sabia, o que seu cérebro arrogante e estúpido não conseguia compreender, era que ele acabara de expulsar a dona do grupo Monroe de luxo, uma corporação global com um lucro líquido de 5 milhões de reais por mês. Meu dinheiro, meu império, meu poder, e ele não tinha ideia do que estava por vir. Esperei naquele silêncio sufocante. Cada tic-tac daquele relógio parecia uma martelada no meu crânio. Agarrei meu telefone secreto com força. Minha mente estava a mil. Parte de mim estava apavorada que Danilo pudesse voltar de repente. Parte de mim estava apavorada que a equipe médica pudesse se atrasar. Meu corpo alternava entre um frio de arrepiar os ossos e um calor escaldante. Exatamente 25 minutos depois, meu telefone vibrou silenciosamente. Uma mensagem de texto da diretora Almeida. Chegamos. A porta está destrancada. A equipe está entrando. Soltei um suspiro trêmulo de alívio. Eu sabia que Danilo não trancaria a porta. Aquele tolo arrogante estava confiante demais de que sua esposa quase morrendo não poderia fazer nada. Ele me subestimou. Ele sempre me subestimou. Com cada grama de força que me restava, empurrei o edredom para o lado. Meus pés tocaram o tapete frio. Minha cabeça girou violentamente. Quase desmaiei ali mesmo, mas me agarrei ao poste da cama. Eu tinha que sair. Tinha que sair daquela casa com minha dignidade intacta. Vi meu longo sobretudo pendurado atrás da porta. Com as mãos trêmulas, peguei-o e o vesti. Eu não sairia daquela casa com aparência de derrotada. Eu não daria a Danilo essa satisfação. A porta do quarto se abriu silenciosamente. Eu me encolhi por um momento, mas então vi duas pessoas em uniformes cirúrgicos escuros. Não uniformes de enfermeira brancos e chamativos, uniformes escuros e discretos. Eles se moveram rápida e silenciosamente, profissionalmente. Atrás deles apareceu a diretora Valéria Almeida, uma mulher em seus 50 e poucos anos com um rosto severo, porém gentil. Ela estava vestida com um blazer elegante e roupas impecáveis. Quando ela viu minha condição, seu rosto imediatamente mostrou profunda preocupação. Senhora Menezes, ela sussurrou. Estou pronta, diretora, respondi fracamente. Coloquem a senhora Menezes na maca portátil. A diretora Almeida ordenou à equipe médica. Eles imediatamente desdobraram uma maca dobrável. Eles me ajudaram a deitar com o máximo cuidado, tratando-me como se eu fosse feita de vidro.
Senhora, vamos injetar um antitérmico temporário para que fique mais confortável durante a transferência? Um dos membros da equipe médica disse suavemente. Eu apenas assenti. Senti uma leve picada no meu braço, e logo uma sensação fria e calmante se espalhou pelas minhas veias. Enquanto me levantavam, dei uma última olhada naquele quarto. O quarto que eu mesma havia decorado. O quarto que tinha sido uma testemunha silenciosa da transformação de Danilo de um marido amoroso para um monstro. Olhei para a grande foto de casamento pendurada na sala de estar enquanto eles me carregavam. Uma foto minha e de Danilo sorrindo tão felizes. O Danilo que eu costumava conhecer. O Danilo que era terno e amoroso e me fez acreditar no para sempre. Agora, aquela foto parecia uma piada cruel. Deixe tudo. Não leve nada, sussurrei para a diretora Almeida. Claro, senhora. Não precisamos de nada daqui, ela respondeu com firmeza. Eles me carregaram pela porta da frente. Na garagem, não havia uma ambulância chamativa. O que estava estacionado lá era uma Mercedes-Benz Sprinter preta que parecia um veículo de escolta presidencial. A porta lateral se abriu, revelando um interior que era um espaço médico de emergência VVIP totalmente equipado. Assentos de couro, monitores, equipamento de soro, tudo o que você poderia imaginar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um loft de luxo no Itaim Bibi, Danilo estava rindo. Rindo de verdade. Ele serviu um coquetel em um copo alto para Simone, uma jovem e bela mulher de 28 anos usando uma camisola transparente. Então, amanhã seremos oficialmente os donos daquela casa enorme, querido. Simone perguntou flertando. Claro, Danilo disse abraçando-a. Eu a expulsei. Aquela cachorra doente não ousará se opor. Ela não tem nada. Amanhã trocarei todas as fechaduras e depois de amanhã podemos começar a reformar o quarto. Que emocionante! Simone exclamou. Finalmente, tudo isso será nosso. Danilo ergueu o copo para a nossa nova vida. Seu celular estava na mesa no modo silencioso. Ele não queria ser perturbado por nenhuma ligação daquela mulher doente. Ele não tinha ideia. Nenhuma ideia. Dentro daquele veículo médico deslizando suavemente pela noite, minha condição estava sendo cuidada. Um médico que esperava lá dentro imediatamente iniciou uma linha intravenosa. Temperatura de 40 graus. Infecção bem severa, disse o médico. Mas estamos agindo agora. Precisamos movê-la rapidamente para a clínica para cuidados intensivos. A diretora Almeida sentou-se em uma cadeira ao lado da minha maca. Ela observava meu rosto pálido com olhos preocupados. Senhora, a senhora precisa ser forte. Preparamos tudo na clínica Morumbi Premier. Fechei os olhos. O antitérmico estava começando a fazer efeito, reduzindo a tontura. Meus pensamentos voltaram para 5 anos atrás, de volta ao início de todo esse segredo. 5 anos atrás, Danilo tinha acabado de ser demitido de seu primeiro emprego. Ele estava deprimido, profundamente deprimido por meses. Tentei de tudo para confortá-lo, para levantar seu ânimo. Mas Danilo começou a ficar sensível com dinheiro, com seu orgulho. Ele me proibiu de trabalhar. Seu trabalho é ficar em casa, ele insistiu. Eu vou ganhar o dinheiro. Mas eu tinha um diploma em engenharia bioquímica. Eu tinha ideias. Eu tinha sonhos. Enquanto Danilo estava ocupado procurando trabalho e se afundando em autopiedade, comecei a fazer experiências em nossa cozinha. Não cozinhando, formulando. Eu estava formulando produtos de cuidados com a pele usando ingredientes de ervas orgânicas, receitas que herdei da minha avó. Usei todas as minhas economias pessoais para comprar matérias-primas de alta qualidade. Após meses de testes e ajustes, criei com sucesso um sérum facial e um creme clareador com efeitos absolutamente surpreendentes. Experimentei em mim mesma primeiro. Os resultados foram incríveis. Danilo estava muito ocupado com seus próprios problemas para notar. Ele apenas pensou que sua esposa estava brincando na cozinha. Criei coragem e abri uma pequena loja online. No início, vendia apenas para amigos e conhecidos, mas o boca a boca é poderoso. Meus produtos se tornaram famosos. Os pedidos começaram a chegar. Eles dispararam. Foi nessa época que Danilo finalmente conseguiu um novo emprego. Seu salário era decente, e de repente ele se tornou arrogante. Ele começou a agir como se fosse melhor que todo mundo. Ele chegava em casa e me via ocupada até tarde da noite no meu telefone antigo, respondendo a pedidos de clientes, gerenciando remessas, cuidando das finanças. Eu te dou dinheiro e você ainda fica grudada nesse telefone, ele gritou para mim uma noite. Parece que você não tem nada melhor para fazer.
Fiquei em silêncio. Não discuti porque naquela mesma noite eu tinha acabado de fechar uma venda no valor de 150. R$ 00. 150. R$ 00 enquanto ele gritava comigo por perder tempo. O ponto de virada veio quando conheci a diretora Valéria Almeida em um seminário para mulheres empreendedoras. Participei como ouvinte, sentada no fundo, tentando aprender. A diretora Almeida era a palestrante convidada. Ela era uma ex-executiva de alto escalão de uma corporação multinacional que havia se aposentado precocemente. Mulher brilhante, mulher poderosa. Reuni coragem para abordá-la após o evento. Mostrei a ela meus produtos e uma proposta de negócios escrita à mão em que vinha trabalhando por semanas. A diretora Almeida ficou espantada. Este produto é excelente, senhora Menezes, ela disse. E sua estratégia de negócios é muito sólida. Para encurtar a história, a diretora Almeida concordou em se juntar a mim, não como investidora, mas como sócia. Ela queria trabalhar novamente. Ela viu minha visão. Juntas, fundamos o Grupo Monroe de Luxo, GML. Eu era a dona, o cérebro por trás de todos os produtos, a criadora. A diretora Almeida se tornou a CEO, o rosto da empresa, a representante pública. Eu pedi uma coisa, apenas uma coisa, que meu nome não aparecesse em nenhum lugar publicamente. Eu queria continuar sendo a esposa comum de Danilo. Pensei tolamente que se eu o apoiasse das sombras, se eu o deixasse ter sucesso em seu novo emprego, ele se tornaria um marido melhor. Eu estava tão errada, tão dolorosa e devastadoramente errada. Quanto mais sucesso Danilo tinha em seu trabalho, mais arrogante ele se tornava. E o GML cresceu explosivamente. De cuidados com a pele, expandimos para a moda de luxo. Roupas e acessórios de alta qualidade que eu desenhava se tornaram extremamente populares nos mercados nacional e internacional. São Paulo, Paris, Xangai, Tóquio. Nossos produtos estavam em toda parte. Um lucro líquido de 5 milhões de reais por mês era apenas minha renda pessoal. Isso não incluía a receita geral da empresa, que era dezenas de vezes maior. Mantive toda essa riqueza cuidadosamente escondida. Continuei a viver de forma simples. Usava roupas modestas. Dirigia um carro modesto. Desempenhava o papel da esposa solidária. Quando Danilo decidiu que queria comprar aquela mansão em Alphaville e aqueles carros esportivos caros, ele teve que pegar um empréstimo gigantesco do banco. 20 milhões de reais. Ele se gabava de ter conseguido o empréstimo aprovado graças ao seu excelente desempenho no trabalho e sua reputação estelar. O que Danilo não sabia, o que seu cérebro arrogante nunca questionou, foi que seu empréstimo comercial, que estava à beira da inadimplência um ano atrás, quando seus investimentos paralelos deram errado, havia sido secretamente comprado inteiramente por uma empresa de investimentos. E essa empresa era uma subsidiária do GML, da minha empresa. A casa de luxo da qual ele tanto se orgulhava. Os carros esportivos dos quais ele se gabava para seus amigos. Aqueles que eram a garantia para aquele empréstimo. Eles agora pertenciam legalmente não ao banco, mas ao GML Holdings. Eles pertenciam a mim. Tudo o que ele pensava ser dele era, na verdade, meu. E ele não tinha ideia. Abri os olhos quando o veículo médico entrou na área VVIP da clínica Morumbi Premier. Diretora? Chamei. Minha voz ainda estava fraca, mas meu olhar estava afiado como aço. Sim, senhora Menezes. A diretora Almeida se inclinou para mais perto. Danilo pegou a casa e os carros, eu disse. Ele disse que eram todos dele, que estavam em seu nome. A diretora Almeida sorriu levemente. Um sorriso conhecedor e significativo. Ele esqueceu, senhora, quem quitou o empréstimo comercial dele do Banco Pátria de Investimentos há 1 ano, quando ele estava prestes a enfrentar a execução da hipoteca. Ele esqueceu, continuei, sentindo minha força retornar pouco a pouco, que a garantia para aquele empréstimo era aquela casa e aqueles carros de luxo, dos quais ele se gabava todos os dias, e ele certamente não sabe. A diretora Almeida acrescentou que a empresa de investimentos que comprou toda a sua dívida do banco é o Grupo Monroe de Luxo. Houve um momento de silêncio. O médico e a enfermeira dentro do veículo fingiram profissionalmente não ter ouvido nossa conversa. Diretora Almeida, eu disse, minha voz fria e clara. Inicie o procedimento de recuperação de ativos. Quando devo começar, senhora? Olhei para as luzes da rua passando pela janela. A cidade parecia tão pacífica, tão inconsciente da tempestade que estava prestes a atingir. Ele me despejou esta noite. Eu disse que ele pensará que estarei desabrigada amanhã de manhã.
Quero deixá-lo desfrutar de sua vitória com aquela mulher, Simone. Dê a ele 3 dias. 3 dias para aproveitar sua vitória. A diretora Almeida assentiu. 3 dias. Considere o período final de aluguel gratuito. Exatamente. Eu disse. No 3º dia, recuperamos tudo o que é meu por direito. Bom, disse a diretora Almeida com firmeza. No 3º dia, nossa equipe jurídica agirá. Ele não saberá o que o atingiu. Perfeito, sussurrei. Agora, concentre-se em me curar. Preciso estar saudável e forte para ver o rosto dele se estilhaçar em 1 milhão de pedaços. O veículo médico parou em uma entrada privativa. Uma equipe de médicos especialistas já estava esperando. Fui transferida para uma suíte de tratamento presidencial, um quarto mais luxuoso do que qualquer hotel 5 estrelas. E longe, do outro lado da cidade, Danilo dormia profundamente nos braços de Simone, sonhando com sua bela nova vida. Ele não tinha ideia, nenhuma ideia de que sua vida real terminaria em exatamente 3 dias. A vitória era doce demais para Danilo, inebriante demais. Ele acordou na manhã seguinte no luxuoso loft de Simone. O sol da manhã entrava pelas altas janelas, banhando o quarto em luz dourada. Simone ainda dormia ao seu lado, abraçando seu braço com força. Ele olhou para o rosto bonito dela e sorriu, tão satisfeito, tão convencido. Ele tinha conseguido. Tinha se livrado do fardo em sua vida. Aquela cadela doente, Kátia. Ele imaginou que a essa altura eu estaria chorando em alguma rodoviária, tentando juntar dinheiro suficiente para voltar para a casa pobre de meus pais. O pensamento o fez rir. Bom dia, querido. A voz rouca de Simone soou. Ela abriu os olhos preguiçosamente. Que horas são? Aquela mulher já foi embora da nossa casa? Com certeza já foi. Danilo respondeu com confiança. Eu disse a ela para sair antes do amanhecer. Ela não tem escolha. Ela não tem dinheiro, nem poder. É apenas uma mulher fraca que viveu às minhas custas a vida inteira. Simone sorriu. Ótimo. Já estou ansiosa para me mudar para lá. Este loft é luxuoso, mas aquela casa é um palácio, e eu serei a rainha. Claro, querida, disse Danilo. Tudo por você. Vamos, se arrume, disse Simone saindo da cama. Vamos tomar café da manhã em nossa nova casa hoje. Vou dizer à diarista para jogar fora tudo que for da Kátia que sobrou. Não quero que reste um único vestígio dela. 1 hora depois, o carro esportivo de luxo de Danilo parou suavemente na entrada da grande casa. Ele saiu usando óculos de sol, andando como se fosse o dono do mundo. Simone caminhava ao seu lado, agarrada ao seu braço, parecendo tão orgulhosa. Danilo abriu a porta da frente. Bem-vinda ao nosso palácio, minha rainha, ele disse dramaticamente. Eles entraram e era estranho. A casa estava extremamente silenciosa, mas também muito limpa. Limpa demais, na verdade. Danilo esperava que eu tivesse deixado algum tipo de bagunça. Jogado coisas, talvez quebrado algo com raiva, mas não havia nada, nem uma única coisa fora do lugar. Ele foi até o quarto e abriu a porta, seu coração batendo um pouco mais rápido. O quarto estava incrivelmente arrumado. A cama onde eu estivera doente ontem estava agora feita com lençóis brancos e impecáveis. Não havia vestígios de frascos de remédio, nem vidro quebrado. Até o tapete onde derrubei o copo de água parecia perfeitamente limpo e seco. Ela deve ter limpado, Danilo murmurou confuso. Fico feliz que ela tenha se comportado, disse Simone atrás dele. Pelo menos ela foi útil uma última vez. Mas Danilo se sentiu inquieto. Algo estava errado. Como eu, queimando de febre alta, poderia ter limpado este quarto tão perfeitamente? E onde estavam todos os lençóis sujos? Ele verificou o armário. Minhas roupas modestas, meus vestidos longos, meus lenços de cabeça, todos tinham sumido. As gavetas da penteadeira também estavam vazias. Ela realmente se foi, disse Danilo, finalmente se sentindo aliviado. Ele afastou a sensação estranha. Talvez eu tivesse chamado um táxi e conseguido arrumar uma pequena mala antes de sair. Melhor assim, um corte limpo. Claro que está limpo, exclamou Simone animadamente. Agora, vamos medir este quarto. Quero trocar esta cama. É muito antiquada. Quero uma cama redonda com dossel. E estas paredes precisam de pintura. Quero uma cor dourada. Ouro de verdade. Simone correu pela casa, sua voz aguda ecoando. Ela apontava para tudo. Este sofá é feio. Troque. Aquele quadro é brega. Jogue fora.
Esta cozinha precisa de uma reforma completa. Quero uma cozinha italiana importada. Danilo apenas sorriu e assentiu. Sim, querida. Vou trocar tudo. Tudo por você. Vamos comemorar esta noite. Danilo anunciou. Vou convidar nossos amigos mais próximos. Encomendar o buffet mais luxuoso da cidade. Ele pegou o telefone e ligou para seu serviço de buffet premium de sempre. Pediu tudo. Carne de wagyu importada, travessas de frutos do mar frescos, vinhos europeus premium, o pacote completo. Entendido, Sr. Carvalho, disse o funcionário do buffet ao telefone. O valor total do pedido é de 10,00 reais. Seguindo nosso procedimento, solicitamos um adiantamento de 50% agora. Claro, disse Danilo arrogantemente. Mande-me a fatura. Pagarei com meu cartão de crédito principal. Ele sentou no sofá que Simone alegava odiar e abriu seu aplicativo bancário. Tentou pagar o depósito de 5,00 reais do buffet. Inseriu o número do cartão com confiança e pressionou o botão de pagamento. O telefone processou por um momento. Então, uma notificação vermelha piscou na tela. Transação negada. Danilo franziu a testa. Aquilo era estranho. O limite daquele cartão ainda estava na casa das centenas de milhares. Provavelmente é apenas um problema de sinal, ele murmurou. Tentou de novo. Transação negada. Querido, por que está demorando tanto? Simone chamou do outro quarto, onde tirava selfies. Um momento, querida, disse Danilo, tentando manter a voz calma. Acho que o banco está com um problema de rede. Ele tentou com outro cartão de crédito do mesmo banco. Rejeitado. Um suor frio começou a se formar em suas têmporas. Isso não podia estar acontecendo. Ele era um cliente VIP. Por que todos os seus cartões estavam sendo rejeitados? Ele tentou seu cartão de débito. Rejeitado. Saldo insuficiente. Os olhos de Danilo se arregalaram. Saldo insuficiente. Impossível. Seu salário havia sido depositado há 3 dias. Ele rapidamente fechou o aplicativo de pagamento e abriu seu principal aplicativo de mobile banking. Seu coração estava batendo forte agora. Ele inseriu sua senha. A tela carregou e então uma mensagem apareceu. Acesso bloqueado. Por favor, entre em contato com sua agência mais próxima. O corpo inteiro de Danilo ficou rígido. O pânico começou a se espalhar por seu peito como fogo. Isso era um desastre. Ele não conseguia acessar sua conta salário. Não conseguia usar nenhum de seus cartões de crédito. Danilo, o cara do buffet acabou de me ligar. Simone gritou, sua voz aguda. Ele diz que o pagamento ainda foi rejeitado. Que vergonha! Danilo estava em pânico. De repente, lembrou-se de que tinha uma conta de emergência em outro banco. Uma conta que ele mal usava. O saldo não era muito, mas deveria haver alguns milhares restantes. Com as mãos trêmulas, tentou pagar o depósito do buffet usando aquela conta. Sucesso. Danilo exalou profundamente. Por um momento, ele conseguiu salvar as aparências. Viu? Ele chamou Simone com um sorriso forçado. Foi só um problema de rede. Já está resolvido. O buffet chegará às 7 esta noite. Simone se animou novamente. Ótimo. Agora preciso ir ao salão de beleza. Depois que Simone saiu, o sorriso de Danilo desapareceu instantaneamente. Seu rosto ficou pálido. Algo estava terrivelmente errado. Por que sua conta principal estava bloqueada? Por que todos os seus cartões de crédito foram recusados? Ele tentou pensar racionalmente. Isso tinha algo a ver comigo? Com Kátia? Não. Impossível. Aquela mulher estúpida não conseguiria fazer algo assim. Ela não era ninguém. Ela não tinha nada. Ele prometeu a si mesmo que na manhã seguinte ligaria para o banco e faria um escândalo. Exigiria uma compensação por essa humilhação. Mais tarde naquela tarde, enquanto andava de um lado para o outro na casa tentando suprimir sua ansiedade, a campainha tocou. Danilo abriu a porta. Um entregador uniformizado estava lá, segurando um grande envelope pardo. Senhor Danilo Carvalho. Sim, sou eu. Carta registrada. Assine aqui, por favor. Danilo assinou o recibo, fechou a porta e examinou o envelope. O remetente era um escritório de advocacia com um nome muito caro. Blackstone e Associados. Ele pensou que deviam ser os documentos de aprovação do tribunal relacionados ao seu pedido de divórcio. Abriu-o esperando papelada de rotina, mas o conteúdo fez seu sangue gelar. Não era do tribunal de família. Era uma intimação extrajudicial, um aviso legal. Seus olhos percorreram as frases formais e duras. Prezado Sr. Carvalho, em nome de nosso cliente, Grupo Monroe de Luxo Holdings,
Notificamos que o senhor incorreu em quebra de contrato em sua linha de crédito empresarial. O valor total de seu empréstimo principal, R$ 20 milhões, venceu imediatamente. Concedemos a você um prazo de 3 dias para liquidar a dívida integral. A falha em fazê-lo resultará na execução forçada imediata de seus ativos, a saber, um imóvel residencial localizado na Rua das Magnólias, 847, e um veículo esportivo de luxo de placa. O copo que Danilo segurava escorregou de suas mãos e se estilhaçou no chão de mármore. O suor escorria de sua testa. 3 dias. R$ 20 milhões. Execução da casa. Não, impossível. Ele sussurrou, todo o seu corpo tremendo. Eu paguei a parcela na semana passada. Que quebra de contrato? E que diabos é Grupo Monroe de Luxo Holdings? Sua celebração de vitória havia se transformado subitamente no início de um pesadelo. Naquela noite, com música tocando e amigos rindo e Simone se exibindo, Danilo só conseguiu forçar um sorriso falso. Sua mente era um caos completo. Ele sentia uma armadilha invisível se fechando lentamente em seu pescoço, apertando cada vez mais, e não tinha ideia de que essa armadilha havia sido montada por mim, pela mulher que ele jogou fora como lixo. Danilo não conseguiu dormir naquela noite, nem uma única hora. Ao lado dele, Simone dormia tranquilamente, exausta da festinha deles. Mas na mente de Danilo, aquelas palavras continuavam girando como um disco quebrado. R$ 20 milhões, 3 dias, execução forçada. Grupo Monroe de luxo. Assim que o dia amanheceu, Danilo pulou da cama. Seu corpo doía. Seus olhos estavam vermelhos. Ele nem tomou banho. Apenas jogou água no rosto e vestiu as primeiras roupas que encontrou. Às 8h em ponto, no momento em que o banco abriu, Danilo já estava acelerando em direção à sua agência, aquela onde ele supostamente era um cliente VIP. Ele invadiu o local, ignorando a fila de clientes comuns, e foi direto para o balcão de atendimento VIP. Sou Danilo Carvalho, disse ele em voz alta, batendo seu cartão VIP no balcão. Quero ver o gerente da agência agora mesmo. O funcionário assustado o atendeu imediatamente. Danilo foi levado a uma sala de espera especial. 5 minutos depois, um gerente de relacionamento em um terno elegante entrou. Não era o gerente da agência. Bom dia, senhor Carvalho. Em que posso ajudá-lo hoje? Não me enrole, Danilo interrompeu bruscamente. Explique-me por que todos os meus cartões de crédito estão bloqueados, por que minha conta salário está congelada e por que recebi uma intimação absurda de quebra de contrato ontem. O gerente olhou calmamente para a tela do computador. Peço desculpas pelo inconveniente, senhor Carvalho. Permita-me verificar. Ele digitou por um momento. Interessante. O que é interessante? Danilo gritou, batendo com o punho na mesa. O gerente ergueu o olhar. Não fomos nós que bloqueamos suas contas e cartões de crédito, senhor. É simplesmente que seu saldo está efetivamente zerado e os limites de seus cartões de crédito estão completamente esgotados. Impossível, Danilo gritou. Meu salário de milhares de reais foi depositado há poucos dias. E meu limite de crédito é de centenas de milhares. Eu não usei nada. Isso está correto, senhor, disse o gerente, ainda irritantemente calmo. No entanto, nosso sistema registra um débito automático de emergência em sua linha de crédito empresarial ontem à noite, à meia-noite e 1 minuto. Este débito absorveu o saldo total de sua conta salário e, simultaneamente, esgotou todo o limite restante de todos os seus cartões de crédito. O rosto de Danilo ficou completamente branco. Um débito de emergência. Por ordem de quem? O gerente olhou para a tela novamente. Não por nossa ordem, senhor. É uma ordem do novo proprietário de sua linha de crédito. Novo proprietário? A voz de Danilo falhou. De acordo com nossos registros, continuou o gerente, o empréstimo empresarial de R$ 20 milhões que o senhor tinha com nosso banco foi vendido há 6 meses para uma empresa de private equity chamada Grupo Monroe de Luxo Holdings. Nós apenas atuamos como agência administradora dos pagamentos mensais das parcelas. O coração de Danilo parou. Grupo Monroe de Luxo. Esse nome de novo. Por que eles fariam isso? Ele sussurrou. Eu nunca atrasei um pagamento. O gerente balançou a cabeça. Isso está fora de nossa jurisdição, senhor. De acordo com a notificação que recebemos ontem à noite da GML Holdings, o senhor foi declarado em quebra de contrato sob o acordo de venda do empréstimo. Quando ocorre uma quebra, a GML Holdings tem o direito de retirar à força fundos de suas contas como uma penalidade inicial por atraso.
E parece que foi exatamente isso que eles fizeram. Danilo sentiu-se fraco. Ele agarrou a borda da mesa com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Como eu posso estar em quebra de contrato? Não sabemos os detalhes, senhor, disse o gerente com um tom inexpressivo. Como se estivesse discutindo o tempo? Certamente eles estão explicados na intimação extrajudicial que o senhor recebeu. O senhor terá que falar diretamente com a GML Holdings ou seus advogados. Danilo saiu cambaleando daquele banco como um bêbado. O céu parecia girar acima dele. O suor encharcava sua camisa, embora a manhã estivesse fresca. Ele sentou em seu carro esportivo, o carro que seria apreendido em apenas mais 2 dias, e suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Grupo Monroe de Luxo Holdings. Aquele nome continuava ecoando em sua cabeça. Ele pegou o telefone e pesquisou na internet. O que apareceu fez seu estômago revirar. O Grupo Monroe de Luxo era uma corporação gigante, um conglomerado maciço que operava em moda de luxo, cuidados com a pele globais, imóveis e investimentos internacionais. Seu logotipo estava em toda parte. Lojas de departamento de luxo, revistas de moda, notícias de negócios. Ele já tinha visto antes, mas nunca prestou atenção. Por quê? Ele murmurou desesperadamente. Por que uma empresa tão grande compraria minha dívida miserável? Então ele se lembrou do nome do escritório de advocacia na intimação. Blackstone e Associados. Com os dedos trêmulos, ele ligou para o número de telefone listado no documento. Bom dia, Blackstone e Associados. Uma voz profissional atendeu. Sou Danilo Carvalho, ele disse, tentando manter a voz firme. Recebi uma intimação extrajudicial em nome da GML Holdings ontem. Deve haver um engano. Eu nunca deixei de pagar nada. A voz do outro lado da linha estava calma e absolutamente arrepiante. Não há engano, Sr. Carvalho. Nosso cliente está agindo de acordo com a lei. O senhor violou a cláusula 11, seção B, do contrato de empréstimo que assinou. Cláusula 11, seção B? A mente de Danilo ficou em branco. Que diabos é isso? Se o senhor acha tedioso ler os documentos que assina, Sr. Carvalho, disse o advogado com um desprezo mal disfarçado. Essa cláusula estipula que o senhor é obrigado a manter a harmonia familiar e não cometer atos imorais ou desonrosos que possam afetar a imagem ou a integridade do empréstimo comercial. Danilo ficou completamente em silêncio. O sangue drenou de seu rosto. Essa é uma cláusula absurda, ele finalmente conseguiu dizer. Não tem nada a ver com a dívida. Tem sim, Sr. Carvalho, respondeu o advogado suavemente. Quando seu empréstimo foi vendido para nosso cliente, todas as cláusulas, especialmente essa cláusula moral, foram ativadas e reforçadas. Nosso cliente é uma empresa que valoriza muito os valores familiares e as práticas de negócios éticas. Sua ação de se divorciar e despejar sua esposa gravemente doente, a senhora Kátia Menezes, para viver com outra mulher, é uma violação grave e flagrante da cláusula 11, seção B. Danilo não conseguia respirar. Seu peito parecia estar sendo esmagado. Como? Ele ofegou. Como eles souberam? Temos provas irrefutáveis, Sr. Carvalho, disse o advogado. Fotografias, gravações de áudio, filmagens e testemunhas. Sabemos que o senhor despejou sua esposa há 2 noites, enquanto ela sofria de febre alta. Essa ação é o que desencadeou esta reivindicação de quebra de contrato. Os joelhos de Danilo fraquejaram. Ele se encostou no carro. Kátia. Ele sussurrou. Isso tudo é por causa da Kátia. Mas como? Como Kátia sabia? GML Holdings? Ela era faxineira lá? Ela reclamou para algum gerente solidário? Nada fazia sentido. O que eles querem? Danilo perguntou, sua voz agora tremendo de medo. Me dê tempo. Eu pagarei as parcelas. Farei o que eles quiserem. É tarde demais para isso, Sr. Carvalho, disse o advogado friamente. Nosso cliente não está interessado em parcelas. De acordo com a intimação extrajudicial, o senhor tem um tempo restante. Deixe-me ver. O senhor tem 2 dias e 7 horas para pagar os 20 milhões de reais integralmente. Caso contrário, nossa equipe de execução apreenderá sua casa e todos os veículos. Tenha um bom dia, Sr. Carvalho. A ligação terminou. Danilo jogou o telefone contra o painel. Ele rachou, mas não quebrou. Ele gritou dentro do carro, um grito primal de terror e raiva absolutos. 20 milhões de reais em 2 dias. Era impossível. Completamente impossível. Seu salário estava congelado.
Sua única propriedade real era esta casa e este carro, e eles nem eram realmente seus. Pertenciam a uma corporação chamada Grupo Monroe de luxo. Ele tentou pensar com clareza em meio ao pânico. Katia. Isso tinha que ser obra da Katia de alguma forma. Mas como? Ela era apenas uma dona de casa pobre e simples, não era? Ele tentou descobrir quem era o dono da GML Holdings. Pesquisou em todos os portais de notícias de negócios que pôde encontrar. O proprietário era descrito como uma figura misteriosa. A empresa era administrada por uma CEO chamada Diretora Valéria Almeida. Valéria. Esse nome soava familiar. A testa de Danilo se franziu enquanto tentava se lembrar. Então, ele se lembrou. Anos atrás, Katia havia mencionado uma tia Valéria, uma amiga do grupo de mulheres da igreja que supostamente era uma empresária de sucesso. Danilo sempre zombou disso. Apenas um bando de senhoras do bairro brincando de negócios. Ele disse com desdém. Poderia ser? A amiga da igreja de Katia poderia ser a CEO da GML Holdings? A cabeça de Danilo latejava. Isso era demais, complicado demais. Ele tinha que me encontrar. Ele tinha que encontrar Katia. Ele tinha que implorar para eu retirar qualquer queixa que tivesse feito a essa diretora Valéria. Sim, essa era a única maneira. Ele ligou o carro imediatamente. Precisava saber onde eu estava. Tinha que ir à casa dos meus pais. Aquelas pessoas pobres em seu bairro decadente. Eu devo ter corrido para lá chorando. Ele iria para lá agora mesmo. Ao sair do estacionamento do banco, seu telefone tocou. Era Simone. Danilo ignorou. Ele não tinha tempo para ela agora. Ela continuou ligando sem parar. Finalmente, irritado além da medida, ele atendeu. O quê? Ele latiu. Onde você está, querido? A voz de Simone era estridente. Por que está gritando? Venha rápido! O cartão de crédito que você me deu esta manhã também foi recusado no salão de beleza. Estou tão envergonhada. Você realmente tem dinheiro ou tem mentido para mim? Danilo bateu no volante com força. Mais problemas. Tenho uma emergência, ele gritou. Pague primeiro com seu próprio dinheiro. O quê? Simone gritou. Meu dinheiro? Isso é impossível. Transfira dinheiro para mim agora mesmo. Eu te disse que tenho uma emergência. Danilo gritou e desligou abruptamente. No salão de beleza, Simone olhou para o telefone em choque. Foi a primeira vez que Danilo gritou com ela daquele jeito. Ela começou a sentir que algo estava muito, muito errado. O homem rico e bem-sucedido de quem ela se gabava de repente tinha problemas com todos os seus cartões. A suspeita começou a crescer em sua mente como veneno. Mas Danilo não se importava mais com Simone. Ele não se importava com mais nada, exceto em me encontrar. Ele pisou no acelerador. Ele tinha que encontrar Katia. Ele se ajoelharia aos meus pés se fosse preciso. Ele imploraria. Faria o que fosse necessário. Ele não sabia, não poderia saber, que a Katia que ele procurava não estava mais doente. Eu estava me recuperando lindamente em minha suíte presidencial na clínica Morumbi Premier. E estava sentada em minha cadeira executiva, monitorando cada movimento de pânico dele através de relatórios detalhados de minha equipe jurídica. Danilo não podia escapar. Não havia escapatória. A armadilha já estava fechada. O segundo dia foi um inferno absoluto para Danilo. Sua viagem à casa dos meus pais terminou em completo fracasso. A casa deles era exatamente como ele se lembrava. Pequena, modesta, nada chique. O tipo de lugar que ele costumava zombar. Mas meus pais, embora parecessem pobres, olharam para ele com uma mistura de ódio e pena que fez sua pele arrepiar. Eu não estava lá. Eles não tinham ideia de onde eu estava. Você expulsou minha filha quando ela estava doente, não foi? Meu pai perguntou, sua voz tremendo de raiva mal contida. E agora você vem aqui procurando por ela. Saia daqui. Saia. E não ouse pisar perto desta casa novamente. Danilo tentou implorar, tentou explicar, mas meu pai bateu a porta na cara dele. Ele voltou para a cidade de mãos vazias, desesperado. O pouco dinheiro que lhe restava em sua conta de emergência estava sendo consumido pela gasolina da viagem de ida e volta. Naquela noite, ele e Simone tiveram uma briga enorme. Simone queria saber o que diabos estava acontecendo. Ela não era estúpida. Ela podia ver tudo desmoronando. À beira de um colapso completo, Danilo finalmente confessou. Ele disse a ela que tinha um problema administrativo e que suas contas estavam temporariamente congeladas. Tentou minimizar.
Tentou fazer parecer um simples erro bancário, mas Simone não engoliu. Ela viu a intimação extrajudicial ainda sobre a mesa da sala de estar. Ela leu: 3 dias, 20 milhões de reais, execução da hipoteca. Você está arruinado, Simone gritou para ele. Você está completamente arruinado, Danilo. É temporário. Danilo gritou de volta, sua voz falhando. Vou consertar isso. Isso tudo é culpa da Kátia. Aquela mulher fez alguma coisa. Não sei o quê, mas ela fez alguma coisa. Não me importa de quem é a culpa, Simone gritou. Eu não quero viver com um pobre. Eu não me inscrevi para isso. Naquela noite, eles dormiram na mesma cama, mas o mais longe possível, de costas um para o outro. Frios, hostis. Danilo não conseguiu fechar os olhos nem por um segundo. A contagem regressiva em sua cabeça continuava. Amanhã. Amanhã era o terceiro dia. O último dia. A manhã do terceiro dia foi a manhã mais aterrorizante de toda a vida de Danilo. O sol nasceu, mas parecia que o fim do mundo estava chegando. Às 9h, enquanto ele e Simone tomavam café da manhã em um silêncio completo e constrangedor. A campainha tocou. Ambos congelaram. Olharam um para o outro. Seus rostos ficaram pálidos. Não atenda, Danilo sussurrou. Apenas finja que não estamos em casa. A campainha tocou novamente, desta vez com mais insistência. Então vieram batidas fortes e autoritárias na porta. Senhor Danilo Carvalho, uma voz chamou. Sabemos que você está aí dentro. Somos a equipe de execução do escritório de advocacia Blackstone e Associados. Por favor, abra a porta. O coração de Danilo parou de bater. Simone começou a chorar, lágrimas de terror escorrendo por seu rosto. O que vamos fazer, Danilo? Ela soluçou. O que vamos fazer? Danilo, em pânico total, correu para a porta dos fundos. Pensou em escapar pelo quintal, talvez pular o muro. Mas quando abriu a porta da cozinha, 2 enormes seguranças de terno preto já estavam lá, de braços cruzados. Por favor, permaneça dentro de casa, senhor, disse um deles com firmeza. Danilo estava cercado, encurralado. Voltou para a sala de estar, suas pernas tremendo tanto que mal conseguia andar. Quando a equipe jurídica finalmente conseguiu abrir a porta da frente com a ajuda de um chaveiro que trouxeram, um homem de terno impecável entrou. Ele segurava uma pasta grossa. Atrás dele, vários oficiais de justiça o seguiram, carregando grandes adesivos que diziam GML Holdings, propriedade apreendida. Senhor Danilo Carvalho, disse o advogado com uma voz fria como gelo. Seu tempo acabou. Exatamente 72 horas se passaram. Por ordem judicial, iniciaremos agora o procedimento de execução forçada deste imóvel e de todos os bens contidos nele para quitar sua dívida não paga com nosso cliente, Grupo Monroe de Luxo Holdings. Não. Danilo caiu de joelhos ali mesmo, em sua própria sala de estar. Toda a sua arrogância, todo o seu orgulho desapareceram em um instante. Por favor, me dê mais tempo. Eu pagarei. Eu prometo. Apenas me dê mais uma semana. O advogado balançou a cabeça sem um pingo de simpatia. O senhor teve tempo mais do que suficiente, senhor Carvalho. Nossa equipe começará seu trabalho agora. O senhor pode levar apenas itens pessoais que está vestindo atualmente. O senhor tem 15 minutos para desocupar voluntariamente este imóvel. 15 minutos? Simone gritou atrás dele. E foi aí que aconteceu. Foi aí que Simone percebeu a realidade completa da situação. Ela olhou para Danilo, ajoelhado no chão, chorando como uma criança. O homem que ela pensava ser um rei não passava de um mendigo, uma fraude completa. Seu rosto endureceu. Ela não queria afundar com ele. Sem dizer uma única palavra, Simone correu para o andar de cima, para o quarto. Simone! Danilo gritou perplexo. Onde você vai? Me ajude! Por favor, me ajude! Mas ela não respondeu. Os oficiais de justiça começaram a entrar na casa. Eles não se importavam com o drama que se desenrolava. Começaram a colocar aqueles adesivos laranja brilhantes de execução da GML Holdings em tudo. A TV de tela plana, o sofá de couro de luxo, os quadros caros nas paredes, tudo. Lá fora, Danilo podia ouvir o som de um guincho entrando na garagem. Eles estavam vindo buscar seu carro esportivo. Seu lindo e caro carro esportivo. 5 minutos depois, Simone desceu as escadas. Ela não estava mais chorando. Seu rosto estava sério, determinado, frio. Ela arrastava 2 malas grandes que deve ter feito em tempo recorde.
Ignorou completamente Danilo, que ainda estava de joelhos, olhando para ela em completa incredulidade. Ela caminhou direto para a porta da frente. Simone! Danilo gritou, sua voz completamente quebrada. Você está me deixando? Você está realmente me deixando? Simone parou. Virou-se lentamente, seu rosto estava cheio de desprezo. Desprezo puro e sem diluição. Te deixando? Ela disse, sua voz escorrendo veneno. Claro que estou te deixando. Não quero viver com um fracassado pobre e patético como você. Pensei que você era um rei, Danilo. Pensei que você era bem-sucedido e poderoso. Mas você era apenas um palhaço mentiroso e falido. Aproveite sua ruína sozinho. Ela pegou o telefone. Chamei um táxi. Já está aqui. Adeus, Danilo. Tenha uma boa vida nas ruas. E assim, Simone saiu. Arrastou suas malas passando pelos agentes de execução, pelos seguranças, pelos oficiais de justiça, sem olhar para trás nenhuma vez. Danilo estava congelado, completamente paralisado. Ele havia sido traído, abandonado. Exatamente da mesma forma que ele havia feito comigo apenas 3 dias antes. A diferença era que eu fui expulsa enquanto estava gravemente doente. Simone o estava abandonando no auge de sua ruína absoluta. O karma era poético, quase perfeito demais. O tempo acabou, Sr. Carvalho, disse um dos seguranças, agarrando o braço de Danilo rudemente. Danilo foi fisicamente arrastado para fora de sua própria casa. Bem, não sua casa. Nunca foi sua casa. Minha casa. Ele foi jogado na calçada de concreto quente. Ainda estava de pijama. Nem teve tempo de se vestir adequadamente. Sentou-se ali no pavimento ardente e observou seu precioso carro esportivo ser engatado no guincho e retirado da garagem. Observou a porta da frente da casa ser acorrentada e selada com avisos oficiais. Tudo se foi. Em 3 dias, tudo lhe foi tirado. Danilo desmoronou completamente. Deitou-se ali na calçada, impotente. Os transeuntes passavam olhando para ele de forma estranha. Alguns tiraram fotos com seus telefones. O homem que fora tão arrogante era agora um espetáculo público, um conto de advertência. Ele estava sozinho, completa e totalmente sozinho, falido, sem teto, sem ninguém, sem nada. Em seu pânico extremo, em sua humilhação indescritível, seu cérebro só conseguia se concentrar em um nome, uma pessoa. A fonte de toda essa destruição, Kátia. Ele verificou seus bolsos freneticamente. Seu telefone rachado ainda estava lá. Ele não sabia mais para quem ligar. Não tinha mais amigos. Todos o haviam abandonado no momento em que souberam de seus problemas. Todos tinham medo demais da GML Holdings para se associarem a ele. Ele queria me xingar. Queria me implorar. Ele nem sabia mais o que queria. Só precisava fazer algo, dizer algo. Com as mãos trêmulas e desesperadas, procurou em seus contatos por Kátia, minha esposa. Apertou o botão de chamada. Ele não esperava que eu atendesse. Talvez meu número tivesse mudado. Talvez meu telefone estivesse desligado. Talvez eu o tivesse bloqueado. Mas o telefone tocou 1, 2 vezes e no terceiro toque, conectou. Alô, era a minha voz. Mas não era a voz fraca e doentia que Danilo lembrava. Era calma, clara, forte, fria. Danilo, que estava pronto para se enfurecer e gritar, de repente se sentiu muito, muito pequeno. Começou a chorar, soluços histéricos e incontroláveis. O lamento de um perdedor completo. Kátia. Ele chorou. Sua voz se partindo em 1000 pedaços. Kátia, me ajude, por favor. Por favor, Kátia. Não sei o que aconteceu. Eles tomaram nossa casa, levaram o carro, me expulsaram. Estou na rua. Kátia, por que isso aconteceu? Por quê? No 40º andar do prédio da GML Holdings, dentro do que costumava ser uma suíte de tratamento VVIP, mas agora funcionava como um escritório de luxo temporário, eu estava sentada calmamente. Não estava mais de cama. Não estava mais doente. Estava saudável, enérgica e absolutamente poderosa. Usava um lenço de seda esmeralda que emoldurava meu rosto perfeitamente. Na minha frente, a diretora Valéria Almeida e vários chefes de departamento estavam no meio de uma reunião importante. Estávamos discutindo a expansão para os mercados do Oriente Médio. Meu telefone antigo, aquele que a diretora Almeida havia recuperado da casa, vibrou na mesa de conferência. O nome Danilo piscou na tela. A reunião inteira parou. Todos olharam para mim. Levantei minha mão silenciosamente.
pedindo a todos que ficassem quietos. Olhei para a diretora Almeida e sorri. Apenas um leve sorriso. Então apertei o botão do viva voz para que todos naquela sala pudessem ouvir. O choro histérico de Danilo imediatamente preencheu a sala de conferências. Kátia, me ajude, por favor. Kátia, não sei o que aconteceu. Eles tomaram nossa casa. Levaram o carro. Me expulsaram. Estou na rua. Kátia, por que isso aconteceu? Por quê? Eu esperei. Deixei ele terminar de chorar. Deixei ele terminar de implorar. Gesticulei para que todos na sala permanecessem em completo silêncio. O contraste era lindo. O silêncio desta luxuosa sala de reuniões contra a voz desesperada e em pânico de Danilo. Depois que seus soluços diminuíram um pouco, inclinei-me para mais perto do microfone. Falei com a voz mais calma e forte que consegui. Uma voz que Danilo nunca, jamais tinha ouvido de mim antes. Com licença, eu disse friamente. Quem fala? Houve um silêncio completo do outro lado da linha. Até o choro de Danilo parou abruptamente. O quê? Sua voz estava confusa, quebrada. Sou eu. É o Danilo, seu marido. Ah, senhor Carvalho, eu disse. Meu tom completamente indiferente, como se estivesse falando com um estranho. Mal me lembrava. Acredito que haja um mal-entendido. Primeiro de tudo, você não é mais meu marido. Meus papéis do divórcio foram protocolados esta manhã. Segundo, nossa casa. Há 3 dias, você deixou bem claro que era a sua casa, não é mesmo? Não nossa. Sua. Eu podia ouvir Danilo ofegando do outro lado. Sua confusão era palpável. Kátia, ele sussurrou, e eu podia ouvir o terror em sua voz. Onde você está? O que você fez? Sua voz, você... Você está saudável? Estou no meio de uma reunião importante agora. Respondi casualmente, recostando-me na minha cadeira executiva. Olhei para o horizonte da cidade através das enormes janelas do chão ao teto. Estamos discutindo a expansão de negócios para Dubai e Abu Dhabi. Sabe, assuntos de negócios, coisas que você não entenderia. Houve um silêncio confuso de Danilo. Kátia, pare de falar bobagens! Ele gritou de repente, o desespero o tornando ousado. Me ajude! Sei que isso é obra sua. Deve ser aquela mulher, aquela diretora, Valéria Almeida, do seu grupo da igreja, certo? Você reclamou com ela. Contou algumas mentiras sobre mim. Por favor, Kátia, diga a ela para parar com tudo isso. Eu farei qualquer coisa. Voltarei para você. Esquecerei o divórcio. Eu prometo. Uma risada fria e cínica escapou dos meus lábios. Não pude evitar. Voltar para mim, eu disse. Você acha que eu pegaria o lixo que joguei fora? E Simone? Você está atrasado demais, Danilo. Ela te deixou há cerca de 1 hora, não foi? Bem quando a equipe de execução chegou. Minha equipe jurídica acabou de me informar. Ela fugiu com as malas e não olhou para trás nenhuma vez. Pude ouvir a respiração ofegante de Danilo. Ele estava percebendo algo. Algo aterrorizante. Como você sabe disso? Sua voz era quase um sussurro agora. Kátia, quem é você? O que é você? Eu sorri. Um sorriso real e genuíno. Você realmente quer saber, Danilo? Por todos os anos que viveu comigo, todos os anos que me insultou e me chamou de uma cachorrinha doente, falida, que perdia tempo no telefone. Você nunca me perguntou o que eu estava realmente fazendo. Você nunca se importou. O que você quer dizer? A voz de Danilo tremia de puro medo agora. Acenei para a diretora Almeida. Ela se levantou e caminhou para pegar o telefone. Alô, senhor Carvalho, disse a diretora Almeida, sua voz profissional e fria. O senhor está falando atualmente com o Conselho Executivo de Diretores do Grupo Monroe de Luxo Holdings. Diretora Almeida. A voz de Danilo falhou. Por que você está com o telefone da Kátia? Qual é a sua relação com minha esposa? Peguei o telefone de volta. Ela não é minha amiga, Danilo, eu disse claramente. Ela não é uma mulher do meu grupo da igreja. Ela é minha CEO, a pessoa que administra minha empresa para mim. Silêncio completo do lado de Danilo. Você me perguntou quem eu sou? Continuei, levantando-me e caminhando em direção à janela. Olhei para a rua 40 andares abaixo, onde sabia que Danilo provavelmente ainda estava sentado como um mendigo. Você ligou para o número da cachorrinha pobre e doente que abandonou há 3 dias, mas permita-me me apresentar oficialmente.
Fiz uma pausa para efeito dramático. Alô, Danilo. Você está falando com Kátia Menezes, a única proprietária, fundadora e presidente do Grupo Monroe de Luxo Holdings. A empresa com um lucro líquido de 5 milhões de reais por mês. A empresa que acabou de recuperar todos os seus ativos de você. A empresa da qual você tentou roubar. Eu ouvi. O som do telefone de Danilo batendo no concreto. O barulho e depois nada. Apenas silêncio mortal. Senhor Carvalho? Eu disse ao telefone. Ainda está aí? Mas não houve resposta. Ele tinha deixado o telefone cair. Provavelmente estava congelado em choque, olhando para o nada. Seu mundo inteiro estilhaçado além do reparo. Desliguei. Virei-me para os membros do meu conselho. Todos me olhavam com expressões de respeito e satisfação. Bem, eu disse calmamente. Acho que correu tudo bem. Podemos continuar com a proposta de expansão para Dubai? E assim, voltamos aos negócios porque era isso que eu era, uma mulher de negócios. Uma mulher de negócios poderosa e bem-sucedida. E Danilo, ele não era nada. Apenas a memória de um erro que cometi uma vez. Danilo desabou naquela calçada suja, completamente destruído. Seu telefone jazia ao lado dele. A tela ainda mais rachada agora. A ligação havia sido desconectada, mas ele ainda podia ouvir minha voz ecoando em sua cabeça. Kátia Menezes, a única proprietária, fundadora e presidente do Grupo Monroe de Luxo Holdings. Não, era impossível. Tinha que ser impossível. Isso tinha que ser algum tipo de pesadelo, algum tipo de piada doentia. Mas no fundo, em um lugar que ele não queria reconhecer, ele sabia que era verdade. Tudo de repente fazia sentido. Todas aquelas noites que eu passava no telefone. Todas as vezes que eu estava ocupada na cozinha. Todas aquelas reuniões misteriosas que eu dizia serem com meu grupo de mulheres. Eu estava construindo um império bem debaixo do nariz dele. Enquanto ele zombava de mim e me humilhava e me chamava de inútil, eu estava criando uma corporação bilionária. Levante-se. Danilo lentamente ergueu a cabeça. Uma voz falava com ele, mas não vinha de seu telefone quebrado. Eu disse: Levante-se. Senhor Carvalho. Ele olhou para cima. A diretora Valéria Almeida estava ali, bem na frente dele, ladeada por 2 enormes seguranças de terno preto. Como eles chegaram aqui tão rápido? A presidente Menezes gostaria de vê-lo, disse a diretora Almeida friamente. Venha para o saguão do prédio do GML. Ela quer vê-lo com os próprios olhos. Ela quer ver o rosto do homem arrogante que a chamou de cachorra. A boca de Danilo se abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. Você tem 2 escolhas, continuou a diretora Almeida. Venha voluntariamente ou faremos com que estes cavalheiros o ajudem. De qualquer forma, você está vindo. Danilo olhou para os 2 seguranças. Eles pareciam esperar que ele escolhesse resistir. Ele se levantou lentamente, suas pernas mal o sustentando. Ainda estava com seu pijama sujo. Parecia um morador de rua. Por aqui, disse a diretora Almeida, virando-se. Danilo a seguiu como um condenado caminhando para sua execução. Eles atravessaram a rua movimentada. As buzinas dos carros soaram para ele enquanto ele tropeçava. Aproximaram-se do enorme prédio de vidro azul com aquelas 3 letras gigantes no topo. GML. O saguão do prédio era como entrar em outro universo. Tudo era mármore e vidro e detalhes dourados polidos à perfeição. Havia uma cachoeira artificial em uma parede. Dezenas de funcionários impecavelmente vestidos corriam de um lado para o outro, todos parecendo importantes e ocupados. E lá estava Danilo, no meio de tudo aquilo, com seu pijama sujo e chinelos de hotel, parecendo uma mancha em uma tela branca imaculada. Uma bela recepcionista olhou para ele com óbvio nojo. Com licença, senhor, ela disse, sua voz hostil. Posso ajudar? Danilo não conseguia formar palavras. Ele está aqui para ver a presidente Menezes, disse a diretora Almeida, surgindo atrás dele. Presidente Menezes. Os olhos da recepcionista se arregalaram. O senhor tem hora marcada? Ela o pediu especificamente, disse a diretora Almeida friamente. Deixe-o esperar aqui. A recepcionista parecia querer discutir, mas um olhar para o rosto da diretora Almeida a fez pensar melhor. Danilo foi levado a uma área de espera VIP no centro do saguão. Espere aqui, ordenou a diretora Almeida.
A presidente Menezes descerá quando estiver pronta. E assim Danilo ficou lá, esperando. Cada segundo parecia uma eternidade. Cada funcionário que passava o encarava. Alguns sussurravam entre si. Alguns pegavam seus telefones. Ele estava sendo fotografado, documentado. Sua humilhação estava sendo registrada para a posteridade. De repente, um som suave ecoou pelo saguão. Vinha de um elevador privativo no final. Imediatamente, tudo parou. Cada pessoa naquele saguão congelou o que estava fazendo. Os funcionários ocupados pararam no meio do passo. As recepcionistas se endireitaram. Até os seguranças na entrada principal se viraram para o elevador. Todos ficaram em posição de sentido, alguns se curvando levemente, todos mostrando o máximo respeito. As portas do elevador VVIP se abriram. 2 guarda-costas pessoais de terno preto saíram primeiro, posicionando-se de cada lado das portas como sentinelas. E então eu surgi. Danilo realmente ofegou alto. Sentiu que poderia morrer ali mesmo. A mulher que caminhava em sua direção era eu, Kátia, sua esposa, mas não a Kátia que ele conhecia. Esta mulher era uma rainha. Eu usava um terninho de grife azul safira que se ajustava perfeitamente ao meu corpo. Um lenço de seda da mesma cor estava elegantemente enrolado em minha cabeça em um estilo chique e moderno. Meu rosto, que estivera tão pálido e doente há apenas 3 dias, agora estava radiante. Usava uma maquiagem sutil, mas cara, que realçava meus traços lindamente. Caminhei com confiança absoluta. Meus saltos altos estalavam suave, mas poderosamente no chão de mármore. Uma aura de puro poder e riqueza emanava de cada movimento meu. Cada funcionário por quem eu passava me cumprimentava com o máximo respeito. Boa tarde, presidente Menezes. Boa tarde, presidente. As vozes criaram um coro de deferência. Eu os cumprimentava com leves acenos de cabeça, mas nunca tirei meus olhos do meu alvo, de Danilo. A diretora Almeida se aproximou imediatamente de mim e se curvou ligeiramente. Presidente, ele está esperando como solicitado. Eu assenti. Obrigada, diretora. Caminhei lentamente em direção a Danilo. Cada passo que eu dava parecia esmagar o que restava de seu orgulho. Parei exatamente a 1 metro dele. Examinei-o da cabeça aos pés, desde seu cabelo desgrenhado até seu pijama sujo e seus chinelos de hotel baratos. Meu olhar era frio, analítico e absolutamente impiedoso. Kátia? Danilo mal conseguiu sussurrar. Sim, Danilo, eu disse, minha voz calma e clara, ecoando no saguão silencioso. Sou eu, a cadelinha doente e falida que você abandonou há 3 dias. E foi aí que aconteceu. Foi aí que Danilo quebrou completamente. Toda a sua força desapareceu. Seus joelhos cederam. Ele não conseguiu controlar. Desabou naquele chão de mármore frio. Ajoelhou-se aos meus pés e começou a chorar incontrolavelmente. Kátia, me desculpe, ele soluçou, sua voz ecoando por todo o saguão. Por favor, Kátia, eu estava errado. Eu estava tão errado. Eu estava cego. Piquei contra você. Ele tentou agarrar a ponta do meu blazer com as mãos trêmulas, mas não conseguiu nem isso. Suas mãos tremiam violentamente demais. Todos no saguão ficaram chocados e paralisados. A cena era dramática demais. Surreal demais. Um homem adulto chorando histericamente aos pés de sua presidente. Meus 2 guarda-costas avançaram, prontos para removê-lo, mas eu levantei a mão. Um sinal silencioso para que parassem. Eu queria que Danilo sentisse essa humilhação completamente. Cada segundo dela. Me perdoe, Kátia. Danilo lamentou. Me devolva a nossa casa. Por favor, eu deixarei a Simone. Serei seu marido de novo. Farei qualquer coisa. Olhei para ele. Nenhuma expressão no meu rosto. Sem pena, sem raiva. Apenas um vazio gelado. Inclinei-me ligeiramente. Não para ajudá-lo a se levantar, mas para garantir que ele ouvisse cada palavra que eu estava prestes a dizer. Levante-se, ordenei. Minha voz era baixa, mas cheia de autoridade absoluta. Danilo lutou para se levantar, usando cada gota de força que lhe restava. Seu rosto estava encharcado de lágrimas, suor e catarro. Ele parecia patético. Olhei diretamente em seus olhos. Você quer implorar? Perguntei alto o suficiente para que todos ao nosso redor ouvissem claramente. Que pena, Danilo. Minha empresa não contrata cachorros. Peguei um lenço de seda da minha bolsa de grife. Por uma fração de segundo, os olhos de Danilo mostraram esperança.
Ele pensou que eu ia enxugar suas lágrimas, mostrar-lhe alguma misericórdia. Em vez disso, usei o lenço para limpar um cisco imaginário de poeira da manga do meu blazer, como se eu tivesse acabado de tocar em algo sujo e precisasse me limpar. Minha empresa, afirmei clara e friamente, não contrata cachorros. Virei-me elegantemente. Voltei para o elevador VVIP sem olhar para trás nenhuma vez. Diretor Almeida, eu disse enquanto caminhava. Cuide dele, dê a ele uma última lição. Certifique-se de que ele entenda exatamente o que jogou fora. Entendido, presidente, respondeu a diretora Almeida. As portas do elevador se fecharam. Eu tinha ido embora, desaparecido da vista de Danilo. Ele ficou ali, completamente arrasado. A humilhação pública que acabara de receber da mulher que um dia chamou de lixo foi 1000 vezes mais dolorosa do que perder a casa e os carros. 1 milhão de vezes mais dolorosa. Era isso. Esta era a minha vingança. E o gosto era absolutamente perfeito. A diretora Almeida se aproximou de Danilo com 2 advogados de ternos impecáveis seguindo-a. Vamos, senhor Carvalho, ela disse sem um pingo de simpatia. Vamos terminar com isso. Há algo que a presidente Menezes quer que você veja. Algo que o ajudará a entender o quão monumentalmente estúpido você foi todos esses anos. Danilo foi arrastado pelos seguranças para uma luxuosa sala de conferências no mezanino. Ele foi empurrado para uma cadeira. A grande janela de vidro dava para o saguão, para que ele pudesse ver tudo abaixo e ser visto por todos. Na frente dele, sentaram-se a diretora Almeida e os 2 advogados. Senhor Carvalho, começou a diretora Almeida, sua voz como a de uma professora repreendendo o aluno mais burro da classe. O senhor ainda está confuso sobre como a esposa que considerava inútil, pobre e doente, poderia ser a dona de tudo isso? Danilo não disse nada. Ele não tinha forças. A diretora Almeida apertou um botão. Uma grande tela de projeção desceu do teto e as luzes diminuíram. A tela se iluminou com um título enorme: Grupo Monroe de Luxo Holdings, Relatório de Negócios e Financeiro. Bem, disse a diretora Almeida, acomodando-se em sua cadeira. Vamos começar sua educação, senhor Carvalho. Vamos voltar 5 anos. Gráficos apareceram, demonstrativos de resultados, balanços, números na casa dos milhões e bilhões que faziam os olhos de Danilo doerem só de olhar. 5 anos atrás, continuou a diretora Almeida, o senhor tinha acabado de ser demitido de seu primeiro emprego. Estava deprimido, com raiva. Culpava o mundo inteiro por seus problemas. Enquanto estava ocupado sentindo pena de si mesmo e procurando um novo emprego, sua esposa, que você acreditava ser apenas uma simples dona de casa, começou a trabalhar. Mas não para você, para si mesma. Danilo ergueu a cabeça ligeiramente, confuso. Ela não estava cozinhando naquela cozinha, senhor Carvalho, disse a diretora Almeida, um leve sorriso nos lábios. Ela estava formulando produtos de cuidados com a pele usando receitas de ervas passadas por sua avó. Produtos de luxo para a pele. Quando você zombava dela por estar grudada no telefone até tarde da noite, ela não estava perdendo tempo. Estava respondendo a centenas de pedidos de clientes de todo o país. Estava construindo um império. A tela mudou. Fotos apareceram. Um escritório apertado. Depois, um armazém maior. Depois, uma fábrica enorme e de última geração. Em seguida, fotos das filiais do GML em São Paulo, Paris, Xangai, Tóquio, Londres, Dubai. Grupo Monroe de Luxo Holdings, Senhor Carvalho, GML, significa o nome de solteira dela. Menezes. Esta empresa, este prédio, tudo o que você vê ao seu redor é dela. 100% dela. O corpo inteiro de Danilo começou a tremer. Mas como? Ele sussurrou. O dinheiro? De onde veio o dinheiro? Ah, o dinheiro. O sorriso da diretora Almeida se alargou. O senhor sempre a subestimou porque ela nunca pedia muito, não é? Tinha tanto orgulho de lhe dar uma mesada de R$ 300 para as despesas da casa. R$ 300. E muitas vezes cortava até isso quando estava com raiva dela. Você a chamava de pobre. Você a chamava de falida. A diretora Almeida apertou outro botão. A tela mudou. Um número enorme apareceu. Tão grande que preencheu a tela inteira. 7. 500. 000. A diretora Almeida deixou aquele número ser absorvido. 7. 5 milhões de reais, senhor Carvalho. Essa é a renda líquida mensal pessoal da senhora Menezes. Dinheiro que vai para uma conta em nome dela. Uma conta que você nunca soube que existia.
Uma renda muito maior que o salário do CEO da sua empresa. Muito maior do que qualquer coisa que você poderia sonhar em ganhar. E você a chamava de falida. Danilo sentiu que ia vomitar. A sala estava girando. Essa é apenas a renda pessoal dela, acrescentou um dos advogados. A receita mensal geral da empresa é 12 vezes esse valor, mas vamos nos concentrar na sua dívida, que tal? A tela mudou novamente. Documentos apareceram. Contratos de empréstimo, extratos bancários, o empréstimo de 20 milhões de reais que você usou para comprar aquela casa e aqueles carros de luxo. A diretora Almeida continuou. O senhor ficou tão arrogante quando o banco aprovou, não foi? Achou que era por causa de sua reputação estelar, seu excelente desempenho no trabalho. Os olhos de Danilo se arregalaram enquanto ele olhava para os documentos na tela. 1 ano atrás, disse a diretora Almeida, sua voz endurecendo. Quando você quase faliu por causa de seus investimentos paralelos mal-sucedidos, seu empréstimo ficou inadimplente. O banco estava prestes a executar tudo. Você estava prestes a perder tudo. Mas a senhora Menezes sabia através de mim, através da GML Holdings, nós compramos toda a sua dívida do banco. Nós a quitamos. Todos os 20 milhões de reais. Não, Danilo sussurrou balançando a cabeça. Não, isso não é possível. Não é apenas possível, senhor Carvalho. É um fato. Aquela casa da qual você tanto se orgulhava, aqueles carros que você usava para se exibir para seus amigos, eles se tornaram propriedade da GML Holdings há 1 ano. A senhora Menezes salvou sua reputação. Ela permitiu que você continuasse morando lá. Ela permitiu que você continuasse com sua ostentação patética. Ela ainda estava tentando, mesmo depois de tudo, respeitá-lo como marido. Ela esperava que você mudasse. Esperava que se tornasse um homem melhor. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Danilo novamente. Mas não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de devastação absoluta. Lágrimas por sua própria estupidez infinita. Ela sabia. Ele sussurrou horrorizado. Ela sabia que eu estava traindo. Claro que ela sabia, disse a diretora Almeida friamente. Ela sabia de tudo. Um dos advogados falou agora. E agora, senhor Carvalho, vamos olhar as evidências que compilamos. A tela mudou mais uma vez. Desta vez não eram documentos financeiros. Eram filmagens. Filmagens de câmeras de segurança. Danilo viu sua própria sala de estar. Ele se viu na tela, abraçando ternamente Simone no sofá. A data no canto mostrava que era de 6 meses atrás, quando eu supostamente tinha ido a uma das reuniões do meu grupo de mulheres. O vídeo mudou. Agora mostrava o quarto. Danilo observou Simone experimentando minhas roupas e lenços, rindo e jogando-os no chão como lixo. E lá estava ele, rindo junto com ela, incentivando-a. Pare, Danilo sussurrou. Por favor, pare. Mas eles não pararam. O último vídeo começou a ser exibido, o mais incriminador. 3 dias atrás, naquele mesmo quarto, Danilo se viu de pé arrogantemente em frente à cama onde eu estava doente e morrendo. Ele ouviu sua própria voz cheia de veneno e ódio ecoando por aquela sala de conferências. Escuta aqui, sua cachorra imprestável, doente e falida. Já dei entrada nos papéis do divórcio. Saia desta casa amanhã de manhã. Ele se viu jogando os papéis do divórcio em mim. Ele me viu chorar. Ele se viu saindo sem um pingo de compaixão. Chega! Danilo gritou, cobrindo o rosto com as 2 mãos. Parem com isso. Por favor, parem. A tela ficou preta. O silêncio encheu a sala. Câmeras escondidas, disse o advogado calmamente. Instaladas em toda a casa há 1 ano pela senhora Menezes, quando ela começou a suspeitar de sua infidelidade. Cada palavra, cada ação, tudo gravado, tudo documentado. Danilo estava soluçando agora. Soluços incontroláveis e quebrados. As evidências eram irrefutáveis, inegáveis. Ela vai me colocar na cadeia, não vai? Danilo perguntou entre as lágrimas. Vou para a prisão. Inicialmente, esse era o plano, disse a diretora Almeida. Havíamos preparado acusações por abuso verbal doméstico, abandono de cônjuge doente e adultério, mais do que suficiente para colocá-lo na cadeia por vários anos. O sangue de Danilo gelou, mas a diretora Almeida continuou. A senhora Menezes mudou de ideia. Ela decidiu que a cadeia seria confortável demais para você. A prisão lhe daria 3 refeições por dia, uma cama para dormir,
Um teto sobre sua cabeça. Ela quer que você experimente algo muito pior do que isso. Ela quer que você viva com sua humilhação. A diretora Almeida colocou uma pasta fina na mesa em frente a Danilo. Este é o pedido de divórcio oficial da senhora Menezes. Inclui também um pedido de indenização por danos morais. Danilo abriu a pasta com as mãos trêmulas. Seus olhos percorreram as páginas até pousarem em um número que fez seu coração parar. 2 milhões de reais. Ele leu em voz alta, sua voz falhando. 2 milhões de reais em danos. Isso mesmo, disse o advogado. Por sofrimento emocional, humilhação pública e os anos de abuso verbal a que você a submeteu. Eu não tenho esse dinheiro, gritou Danilo. Vocês levaram tudo, cada centavo que eu tinha. Estamos cientes disso, disse a diretora Almeida calmamente. Mas você ainda tem seu emprego, não tem? Danilo olhou para ela confuso e aterrorizado. Na verdade, o sorriso da diretora Almeida voltou. E era absolutamente cruel. Preciso lhe dar uma notícia de última hora, Sr. Carvalho. Há cerca de 1 hora, a GML Holdings concluiu a aquisição de 70% das ações da Indústrias Carvalho, a empresa onde você trabalha. Como nova acionista majoritária, a primeira ordem executiva da presidente Menezes foi uma reorganização completa da gestão. O rosto de Danilo ficou completamente branco. Sua carta de demissão foi assinada e processada, disse a diretora Almeida. O senhor está oficialmente demitido, Sr. Carvalho. Com efeito imediato. Era isso. O último prego no caixão de Danilo. Ele havia perdido tudo agora. Casa, carros, esposa, economias, crédito e agora seu emprego. A única coisa que lhe dava sua identidade, seu orgulho, seu senso de valor. Seus demônios. Danilo chorou, sua voz quebrada. Todos vocês estão me destruindo. Não somos demônios, Sr. Carvalho, disse a diretora Almeida friamente. Estamos simplesmente fazendo justiça. E quanto a essa dívida de 2 milhões de reais, a senhora Menezes está sendo bastante misericordiosa. Ela sabe que você nunca poderá pagar. Então está lhe dando uma opção. A diretora Almeida deslizou outra folha de papel pela mesa. Assine esta confissão. Admita todas as suas ações, seu adultério, seu abuso verbal, seu abandono de sua esposa doente. Se você admitir que estava errado, que cometeu esses atos, a dívida será perdoada. Você não deverá nada. Danilo olhou para a declaração de confissão. Era detalhada, específica, humilhante. Destruiria qualquer pequeno fragmento de reputação que ele pudesse ter. Por que vocês precisam disso? Ele perguntou fracamente. Seguro, respondeu o advogado. Para que você não saia por aí espalhando histórias falsas sobre a senhora Menezes, ou tentando extorquí-la no futuro. Esta confissão garante o seu silêncio. Danilo não tinha escolha. Nenhuma. Demitido, falido, sem teto, com uma dívida de 2 milhões de reais pairando sobre sua cabeça que ele nunca poderia pagar. Com as mãos trêmulas, ele pegou a caneta que lhe foi oferecida. Assinou seu nome naquela confissão. Assinou a última parte de sua dignidade. Está feito, disse a diretora Almeida, recolhendo rapidamente os papéis. O senhor está livre para ir, Sr. Carvalho. Nesse momento, a porta da sala de conferências se abriu. Eu entrei novamente. Fiquei em frente a Danilo, que agora estava completamente derrotado, com a cabeça baixa de vergonha. Você se divorciou de mim, não foi, Danilo? Perguntei, minha voz baixa e controlada. Você jogou aqueles papéis do divórcio na minha cara quando eu estava queimando de febre. Puxei a mesma pasta marrom que ele havia jogado na minha cama 3 dias antes. A diretora Almeida aguardara todo esse tempo, na frente dos olhos incrédulos de Danilo. Eu, lenta e deliberadamente, rasguei o pedido de divórcio que ele havia protocolado. Os pedaços de papel rasgados flutuaram em seu colo como confete. Sou eu quem está se divorciando de você, eu disse. Minha voz tão fria quanto o gelo do Ártico, e estou me certificando absolutamente de que você não receba um único centavo de mim. Nem agora, nem nunca. Olhei para ele uma última vez. Agora saia do meu prédio. Os 2 seguranças que estavam de prontidão imediatamente avançaram. Removam este lixo das instalações, ordenou a diretora Almeida. Danilo não resistiu. Não podia. Ele já estava morto por dentro. Foi arrastado para fora daquela sala de conferências, seus braços firmemente seguros pelos guardas. Foi puxado pelo saguão lotado mais uma vez. Os funcionários pararam o que estavam fazendo para observar. Alguns o olhavam com pena. A maioria o olhava com nojo.
As portas de vidro automáticas se abriram. Danilo foi jogado de volta naquela calçada quente pela segunda vez naquele dia. Ele caiu com força, arranhando as palmas das mãos no concreto áspero. Ficou ali, sem um tostão, sem emprego, sem casa, vestindo nada além de um pijama sujo e chinelos baratos, com apenas uma confissão assinada de seus pecados que o libertara de uma dívida que ele nunca poderia pagar. Sua ruína era completa, total, absoluta, e eu observei da janela do meu escritório, 40 andares acima, sentindo nada além de satisfação. O karma havia vencido. A justiça havia sido feita. E Danilo Carvalho passaria o resto de sua vida se arrependendo do dia em que me chamou de cachorra. Os dias que se seguiram foram uma espiral descendente para o inferno para Danilo. Ele passou a primeira noite após ser expulso dormindo em um banco de praça. Estava com frio, fome, aterrorizado. Cada som o fazia pular. Cada sombra parecia ameaçadora. No segundo dia, ele tentou contatar seus chamados amigos. Os caras com quem costumava festejar, os colegas para quem se gabava de sua casa, carros e sucesso. Ele andou quilômetros até a cafeteria onde geralmente se encontravam, na esperança de encontrar alguém, qualquer um que o ajudasse. Quando ele entrou, parecendo um morador de rua, vários de seus ex-amigos estavam lá. Ele se aproximou deles desesperadamente. "Ei, pessoal!" ele disse, tentando sorrir. "Sou eu, Danilo." Eles o olharam com uma mistura de choque e desconforto. "Danilo?" um deles disse lentamente. "Cara, o que aconteceu com você?" "Fui incriminado." Danilo mentiu, as palavras saindo automaticamente. "É tudo um mal-entendido. Minhas contas estão congeladas temporariamente. Pode me emprestar algum dinheiro? Apenas o suficiente para comida e talvez um quarto de motel." O rosto de seu amigo mudou imediatamente. Ficou frio. "Sinto muito, Danilo. As notícias já se espalharam por todos os nossos grupos de conversa. Você foi demitido da Indústrias Carvalho. A GML Holdings apreendeu todos os seus bens. Todo mundo sabe que você contrariou o grupo Monroe de luxo." Danilo sentiu seu estômago despencar. "Olha, cara", disse outro amigo, levantando-se e se afastando. "Não posso te ajudar. Nenhum de nós pode. Não queremos problemas com o GML. Essa empresa é gigantesca. Eles têm conexões em todos os lugares. Sinto muito, mas você está por conta própria." Um por um, seus amigos foram embora. Eles literalmente se afastaram dele como se ele tivesse alguma doença contagiosa. Danilo foi escoltado para fora da cafeteria pela equipe. Disseram-lhe para não voltar. No terceiro dia, ele estava faminto. Realmente faminto. Seu estômago doía. Sua cabeça latejava. Ele não tinha dinheiro nem mais telefone. Finalmente tinha descarregado. E ele não tinha como carregá-lo. Nenhum amigo, nenhuma família disposta a falar com ele. Ele caminhou até a área do mercado central, onde trabalhadores diaristas se reuniam em busca de trabalho. Trabalho braçal, o tipo de trabalho que ele costumava desprezar com desdém. "Senhor." Ele se aproximou do capataz timidamente. "Precisa de ajuda? Algum trabalho disponível?" O capataz, um homem corpulento com a pele curtida pelo tempo, olhou-o de cima a baixo com ceticismo. "Você parece limpo demais para ser um trabalhador, mas acho que tempos desesperados, hein? Consegue levantar coisas pesadas?" "Sim, senhor", disse Danilo rapidamente. "Sou forte, preciso comer." O capataz apontou para uma enorme pilha de sacas de arroz. "Mova essas daqui para aquele caminhão, R$ 7 por saca." Sem pausas, sem reclamações. E foi assim que Danilo Carvalho, o homem que costumava usar ternos de grife e dirigir carros esportivos de luxo, tornou-se um trabalhador diarista. Um chapa. Ele passou aquele dia inteiro carregando sacas de arroz de 25 quilos para caminhões sob o sol escaldante. Suas costas gritavam de dor. Suas mãos, que nunca haviam feito trabalho manual de verdade, ficaram empoladas e sangraram. Seus músculos, que só conheciam academias com ar-condicionado, se contraíram e travaram. No final daquele primeiro dia, ele havia movido 37 sacas, R$ 259. Ele usou a maior parte para comprar um prato de arroz e feijão de um vendedor de rua e alugar um lugar no chão de uma pensão que cobrava por noite. Isso se tornou sua vida, dia após dia. Semanas passaram, depois meses. O homem que costumava se obcecar com sua aparência, agora tinha uma barba desgrenhada e desalinhada. Seu rosto, antes bonito e cuidadosamente arrumado,
Agora estava curtido pelo tempo e coberto de sujeira. Sua pele estava queimada pelo sol. Seu corpo, antes atlético, ficou emaciado pela má nutrição e pelo trabalho físico brutal. Suas mãos estavam permanentemente calejadas, com cicatrizes e ásperas. Ele havia esquecido completamente como eram roupas limpas, qual era o cheiro de colônia, como era dormir em uma cama de verdade. Ele só conhecia o cheiro de suor, o fedor do mercado e a dor de dormir em concreto duro ou em chãos de pensões baratas. 3 meses após sua ruína, Danilo ouviu notícias sobre Simone de seus colegas de trabalho que fofocavam enquanto trabalhavam. Aparentemente, depois de deixá-lo, ela tentou se envolver com outros homens ricos, mas a notícia sobre seu envolvimento no escândalo de Danilo se espalhou. Ninguém a queria. Ela gastou todo o dinheiro que tinha, vendeu todas as suas bolsas e roupas de grife por uma fração do valor. Eventualmente, foi forçada a aceitar um emprego como garçonete em um bar suspeito no centro da cidade. Então vieram notícias piores. Ela foi pega em uma batida policial naquele bar por atividades ilegais. Sua foto de fichamento policial estava em todos os noticiários locais. Ela estava destruída. Completamente destruída. Danilo não sentiu nada quando ouviu isso. Nenhuma pena, nenhuma satisfação, nada. Seu coração estava completamente morto. Uma tarde, após 12 horas brutais carregando sacas de arroz sob um calor de 40 graus, Danilo recebeu seu pagamento, R$ 250 em notas amassadas e sujas. Ele saiu do mercado. Seu corpo doendo de maneiras que ele não sabia que eram possíveis. Seu estômago roncava. Parou em sua barraca de comida de sempre. Prato de arroz com acompanhamento para levar, disse ele com a voz rouca. Pagou com algumas de suas notas cuidadosamente contadas e pegou o pequeno recipiente de isopor. Caminhou até um grande cruzamento próximo, um lugar onde às vezes se sentava para comer porque havia uma pequena mancha de sombra de um poste de semáforo. Sentou-se na calçada imunda, encostado naquele poste. Abriu seu recipiente de comida. A pequena porção de arroz e legumes parecia patética, mas era tudo o que ele podia pagar. Quando estava prestes a dar a primeira garfada, algo do outro lado da rua chamou sua atenção. Uma tela de vídeo gigante, um daqueles enormes painéis de LED montados na lateral de um prédio alto. Tinha acabado de se iluminar com uma transmissão ao vivo. Danilo congelou. Sua colher de plástico parou a meio caminho da boca. Naquela tela, com dezenas de metros de altura, estava meu rosto. Meu rosto, Kátia Menezes. Cristalino. Absolutamente radiante. Era uma transmissão ao vivo de alguma importante conferência de negócios internacional. A faixa na parte inferior dizia: Cúpula Global. GML Holdings. Discurso da presidente Kátia Menezes. Eu usava um terninho de grife absolutamente deslumbrante, cor de creme com detalhes dourados. Meu cabelo e lenço estavam perfeitamente arrumados. Eu parecia da realeza, como uma rainha se dirigindo ao seu reino. Um jornalista estrangeiro me fazia uma pergunta. O áudio estava sendo reproduzido por alto-falantes montados em prédios próximos. Presidente Menezes, o jornalista perguntou em inglês com legendas aparecendo na tela. A senhora está atualmente classificada como uma das 50 mulheres mais influentes nos negócios globais. É uma das empresárias self-made mais ricas do mundo. Qual é o segredo do seu sucesso extraordinário? O recipiente de comida de Danilo escorregou de suas mãos. Bateu na calçada. Arroz e legumes se espalharam por toda a parte, misturando-se com a sujeira e a poeira da rua. Mas ele não percebeu. Ele não se importou. Seus olhos estavam fixos naquela tela enorme. Eu sorri naquela tela. Um sorriso confiante e poderoso. Não há segredo, eu disse, minha voz clara e forte, ecoando por todo o cruzamento. Eu simplesmente nunca parei de trabalhar. Nunca parei de acreditar em minhas próprias habilidades e no meu próprio valor. Mesmo quando a pessoa mais próxima de mim, alguém que deveria ter me apoiado, em vez disso me subestimou. Mesmo quando fui chamada de inútil e sem valor, eu sabia do meu valor, e nunca deixei a percepção limitada de ninguém definir quem eu era ou o que eu poderia me tornar. A câmera focou em meu rosto, em meus olhos, olhos que eram fortes, determinados, vitoriosos. O sucesso, continuei, vem de saber o seu valor e nunca, jamais, se contentar com menos do que você merece. De pessoas que te merecem. A entrevista continuou, mas Danilo não conseguia mais ouvir. O zumbido em seus ouvidos era muito alto.
Lá em cima, naquela tela gigante exibida no céu para o mundo inteiro ver, estava a mulher que ele chamara de cachorrinha doente e falida. A mulher que ele expulsou de sua própria casa. A mulher que ele abandonou quando ela estava morrendo de febre. E ela estava sendo entrevistada como uma das líderes de negócios mais poderosas do mundo. Aqui embaixo, na rua imunda, sentado em sua própria comida derramada, coberto de suor e sujeira e o fedor do trabalho manual, estava o homem que se autodenominava um rei. O homem que pensava que possuía tudo. O homem que fora tão arrogante, tão cruel, tão absolutamente cego. Danilo olhou para suas mãos calejadas e sangrando, para suas roupas sujas e rasgadas, para o arroz espalhado na calçada, agora incomível, misturado com sujeira e lixo. Aquela tinha sido sua única refeição, sua única comida do dia, e agora se fora. Ele olhou de volta para a tela, para o meu rosto, para o meu sucesso, para tudo o que eu me tornei, e riu. Uma risada seca e oca. Uma risada completamente desprovida de humor. Uma risada que vinha de uma alma que havia sido estilhaçada além do reparo. Ele não chorou. Estava além das lágrimas. Apenas riu aquela risada horrível e vazia. Ele havia perdido não apenas a casa, não apenas os carros, não apenas seu emprego, ou seu dinheiro, ou seu orgulho. Ele havia perdido tudo o que poderia importar. E a mulher que ele destruiu havia renascido das cinzas em que ele tentou enterrá-la. E se tornado uma fênix, uma deusa, intocável. Enquanto ele era menos que nada. Não podia nem mesmo se dar ao luxo de pegar o arroz que caíra na calçada. Não podia se dar ao luxo da dignidade de uma refeição que não tivesse sido contaminada pela sujeira da rua. O karma havia completado sua missão. A justiça havia sido feita. E Danilo Carvalho, o homem que uma vez pensou ser um rei, agora sabia com certeza absoluta que não era nada. Sempre fora nada. E morreria como nada. A tela de vídeo continuou, mostrando meu rosto triunfante enquanto o sol se punha sobre a cidade, lançando longas sombras sobre o cruzamento. O trânsito se movia, as pessoas passavam, a vida continuava, e Danilo sentou-se ali na escuridão crescente, cercado por sua comida derramada, com nada além das roupas do corpo e o peso esmagador de sua própria estupidez. Ele me chamara de cachorra, mas no final, era ele quem estava na sarjeta, implorando por migalhas, quebrado e derrotado. E eu estava voando alto, voando mais alto do que ele jamais poderia ter imaginado, vivendo uma vida que ele nunca poderia tocar, alcançando coisas que ele nunca poderia sequer sonhar. É assim que esta história termina. Não com a minha destruição, mas com a dele. Você amou esta história? Espero que ela tenha te lembrado que o karma nunca, jamais esquece. Pode levar dias, pode levar anos, mas eventualmente todos recebem exatamente o que merecem. Deixe um comentário agora mesmo e me diga de que cidade você está assistindo. E me diga, o que você acha que deveria acontecer com pessoas como Danilo? Pessoas que abusam, humilham e jogam fora aqueles que as amam. Se esta história te deu arrepios, se te fez sentir aquela doce satisfação da justiça sendo feita, então apoie este canal enviando um valeu demais. Seu apoio me permite continuar trazendo histórias de vingança incríveis como esta. Histórias reais, histórias poderosas, histórias que provam que o arco do universo pode ser longo, mas sempre se inclina para a justiça. Estou lendo cada comentário. Quero ouvir seus pensamentos. Quero ouvir suas próprias histórias. Você já experimentou uma traição como esta? Já foi subestimado? Já teve que se reconstruir do nada? Me conte. Compartilhe comigo. Vamos construir uma comunidade de pessoas que acreditam no karma, que acreditam na justiça e que acreditam que não importa o quão escuras as coisas fiquem, a verdade sempre vem à tona. Você pode ver 2 histórias novinhas em sua tela agora mesmo. Histórias tão poderosas quanto esta. Histórias que vão te fazer sentir, te fazer pensar, te fazer acreditar que as pessoas boas podem vencer no final. Há muito mais conteúdo neste canal. Horas e horas de histórias de vingança, histórias de karma, histórias de justiça, histórias que vão te manter na ponta da cadeira. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para nunca perder quando eu postar uma nova história, porque, acredite em mim, você não vai querer perder o que está por vir. Obrigado por assistir. Obrigado por ouvir minha história. Obrigado por estar aqui comigo nesta jornada. Meu nome é Kátia Menezes. Tenho 41 anos. E esta é a história de como passei de ser chamada de uma cachorrinha doente e falida
a me tornar a rainha do meu próprio império. Lembre-se, nunca deixe ninguém definir o seu valor. Nunca deixe ninguém te dizer o que você não pode fazer. E nunca, jamais se esqueça que o karma está sempre observando. Te vejo na próxima história.